número 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele, ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidade e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Deus, através da rede mundial de computadores, estamos transmitindo este culto, e esta palavra precisa encontrar cada coração agora. Fale conosco. As distrações sejam dissipadas, que não haja ruídos algum, e a sua mensagem alcance corações e vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus deve ser louvado sempre. Este salmo tem algumas curiosidades importantes. O título do salmo você tem aí no cabeçalho da sua Bíblia. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco, na presença de Abimeleque e sendo expulso, foi embora. Você que gosta de história da Bíblia, você deve fazer um link, uma conexão com 1 Samuel. É isso mesmo, o livro de 1 Samuel, no capítulo 21, versos 10 a 15, para você entender o contexto que precipitou ou que aflorou no coração de Davi para que ele escrevesse esse salmo. Davi estava diante do rei Aquis, que era um rei filisteu. Está aqui Abimeleque, porque Abimeleque era um título real, como se fosse Faraó, por exemplo, um título real, Abimeleque. E Davi, então, fugindo de Saul, estava sendo acossado por Saul. Ele foge, passa um tempo com os filisteus. De repente eles descobrem, eles ficam incomodados com a presença de Davi ali. E Davi, então, no versículo 12, diz que pensou muito, teve medo. E no versículo 13 de 1 Samuel 21, diz que ele mudou de atitude na presença dos homens, cingiu-se de louco, riscou os portões, deixou correr saliva pela barba. Um texto curiosíssimo. E esse fingimento de Davi foi o que o manteve vivo, e ele escapou. Daí então essa estratégia nada convencional, momentos depois, não sabemos precisar de quanto tempo, Davi se assenta para compor este salmo. Uma outra curiosidade, na Bíblia em versão portuguesa,
inglesa, das demais línguas, nós não conseguimos identificar, apenas no hebraico. Este é um dos salmos chamados salmos de acrósticos, como o salmo de número 25. O que significa isso? Cuidadosamente, cada letra do alfabeto hebraico serviu para iniciar um verso. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayin, e assim por diante. Então foi um salmo meticulosamente composto. Davi experimenta a surpreendente provisão de Deus, a atuação de Deus quando ele se finge louco. Não quero entrar no detalhe se esse foi um estratagema correto ou não. O fato é que Davi reconhece que fora o próprio Deus que o livrou. Ele então se assenta e faz um acróstico lindíssimo, reforçando esta mensagem central: Deus deve ser louvado sempre. A grande ideia desta passagem, dando um clique, por favor, é essa frase que está na sua tela aí. O louvor a Deus é a nossa resposta diante de sua soberana graça sobre nossas vidas, sobretudo naquilo que não vemos e pouco entendemos. Nesse sentido, eu vejo que há uma aplicabilidade direta aos dias que estamos vivendo. Deus como sendo, o nosso louvor a Deus como sendo resposta da graça dele sobre nós, em momentos, em situações e circunstâncias que nós não vemos e pouco entendemos. A divisão deste salmo é simples. Versos de 1 a 10 é um hino. Deus deve ser louvado. Versos 11 a 22 é um sermão. Deus precisa ser conhecido. Ou mais do que isso, Deus permite-se ser conhecido. Então nós estamos diante, amados, de um texto fabuloso. A primeira porção deles, dando um clique, é o imperativo. Eu trouxe essa frase: louve ao Senhor. Davi, amados e amadas, esteve vivendo uma situação absurda e limite. Diante do rei Aquis, ou o seu título real, Abimeleque, ele precisava tomar uma posição para não ser executado ali junto aos filisteus. É importante lembrar de que esse texto, ou esse episódio, foi uma época depois, um tempo depois, pouco tempo depois de Davi ter enfrentado o campeão dos filisteus, chamado Golias. Me perdoe a expressão muito rasgada que eu vou estar dizendo, os filisteus estavam por aqui com Davi. Davi era o campeão improvável. Davi era o pequeno menino, um rapaz ainda que havia enfrentado um gigante, o campeão dos filisteus, e havia vencido. E agora Davi, fugindo de Saul, me parece que ele sai de uma situação ruim e entra numa pior. Sai do mar e entra numa fogueira. E ali, quando ele é facilmente reconhecido, porque quem dentre os filisteus não conhecia a Davi, ele resolve se utilizar de um estratagema. Finge-se de louco, começa a salivar pelo canto da boca, começa a arranhar os portões da cidade de Gade. O Senhor o livra. E ele então começa o salmo dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A King James traduziu assim: bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor está sempre, ou estará sempre em meus lábios. A pergunta que não quer calar é: você tem tido experiência de louvar a Deus em todo o tempo? Talvez você esteja vivendo uma situação parecida com a de Davi. Você está junto dos seus inimigos. Você está sendo acossado por inimigos externos e foge para inimigos ainda mais poderosos, que são os inimigos que estão dentro de você. E em situações assim nós costumamos lamentar, murmurar. Davi optou em
louvar e adorar. O que você faz numa situação limite reflete o que você tem no seu interior. Se diante desse caos todo que estamos vivendo, você é um propagandeador do caos, você vive compartilhando notícias ainda mais assustadas, se você consegue realmente neste tempo apenas lamuriar o fato de que o seu comércio está à bancarrota, sua conta bancária está chegando ao limite, você certamente não possui no seu interior aquela força que eu julgo ser apropriada a quem de fato conhece a Deus. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi fala mais: minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Merece destaque aqui a condição dos aflitos. A palavra no original significa pobre, humilde, aflito, manso, fraco, necessitado. Davi convida este grupo para se alegrar em Deus. João Calvino, no seu comentário, vai dizer de que esse termo hebraico, anavim, que traduzimos por humilde, significa não todos os aflitos em geral, mas aqueles que, sendo humildes e subjugados pelas aflições, em vez de inflar o espírito com soberba, são lançados abaixo e se dispõem a aviltar-se até ao pó. Trocando em miúdos, humilde aqui não é aquele que se humilha, é aquele que é humilhado. Ele é afligido. Ele é colocado em situação ou exposto à situação de necessidade. Mas é justamente, amado e amada, em tempo assim, em circunstância assim, que Jeremias, por exemplo, pôde dizer no capítulo 9, versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Você pode se alegrar, minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. O salmista persiste ainda neste seu hino de louvor, dizendo: engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Repare aqui, meu querido e minha querida, que engrandecer o Senhor não é torná-lo grande, ele já é grande, é reconhecê-lo como grande. E isso tem muita diferença. A Nova Almeida Atualizada traduziu assim: louvem comigo a grandeza do Senhor. Matthew Henry comentou assim: nós não podemos tornar Deus maior ou mais alto do que Ele já é, mas se nós o adoramos com uma grandeza infinita e nas maiores alturas, Ele se agrada contar o seu engrandecimento e exaltação. Agora, há algo, amados, que Matthew Henry colocou, mas antes dele o próprio Davi: engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Temos de fazer isso juntos. Eu gosto demais dessa expressão juntos, porque é incrível como que a adoração comunitária tem respaldo em todas as Escrituras. Abrindo parênteses, essa semana uma ou outra autoridade começou a questionar, se não dar uma opinião diferente das de tantos outros sobre a adoração nas igrejas, a oração nas igrejas, nesse período que estamos vivendo. Sem entrar em detalhes específicos, eu sou daqueles que acredito de que nós até poderíamos ter reuniões públicas. O que nós poderíamos ser indagados das autoridades é se nós conseguiríamos ter grupos menores para se reunir. Quem sabe nós poderíamos escalonar os nossos cultos. Cultos de até 50 pessoas. Depois, nós aqui em nossa igreja poderemos, por exemplo, nós poderíamos organizar num domingo 3 cultos. 4 cultos que seja, com grupos menores, mas nos reuniríamos. Se a necessidade, estávamos reféns apenas pela transmissão online. Mas sem querer entrar nesse detalhe, que é um detalhe que eu vou deixar para que as autoridades definam após este período, até
início de abril, as Escrituras Sagradas falam de maneira muito clara sobre a importância da adoração comunitária. Juntos. Eu poderia citar vários textos, mas eu vou citar apenas um. Salmo 106, 47. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Louvor a Deus tem a ver com comunidade. Tem a ver com juntos. Estarmos juntos. Martinho Lutero definiu o que é louvar a Deus. Ele disse: louvar a Deus não é obra humana, é antes um alegre sofrer e obra exclusiva de Deus, que não pode se ensinar com palavras, mas que se pode conhecer somente por experiência própria. Vamos louvar algo que não se ensina com palavras, algo que se conhece por experiência própria. Por isso que mais tarde, no versículo 8, vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Primeiro tem que se provar, para depois ver. Davi prossegue: busquei o Senhor e ele me respondeu, verso 4, livrou-me de todos os meus temores. É isso mesmo, queridão e queridona, em nossa busca pessoal pelo Senhor, nossos medos são expostos e tratados. Foram vários momentos na vida de Davi que ele experimentou isso, em que ele buscou o Senhor, foi acolhido pelo Senhor e ele foi livrado de todos os seus temores. Temores quando fugia de Saul, temores quando fugiu aqui de Abimeleque ou Aquis, rei dos filisteus, temores outros quando ele foge, por exemplo, do seu próprio filho Absalão, de tantos outros inimigos, amados. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? O Senhor está aqui para dizer: eu te livro dos seus temores. Quando buscamos ao Senhor em adoração, os nossos medos são expostos e são tratados. Por isso que João vai dizer, primeira carta de João, o perfeito amor lança fora todo o medo. O versículo 5 fala de olhar para o Senhor. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia: olhai para ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Olhar para o Senhor para ter o seu rosto iluminado. Dentre as várias possibilidades de interpretação desse verso, para entender qual a conexão que Davi faz, eu prefiro a interpretação de que Davi está fazendo uma conexão com Moisés, que quando subia ao Monte Sinai, seu rosto irradiava luz, de modo que ele precisava cobrir o seu rosto, que resplandecia. Êxodo 34, 29 e 30. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que Deus falara com ele. Olhai para ele e ficai radiantes. Quando você olha para o Senhor, quando você comunga com o Senhor, mesmo você que está me acompanhando aí na sua casa, pela internet, eu lhe garanto que o seu rosto começa a brilhar. Seu rosto resplandece quando você mantém comunhão com o Senhor. Versículo 6 vai dizer: olha, este pobre homem clamou. O Senhor o ouviu, livrou de todas as aflições. Conta comigo. Primeiro houve livramento de temores. Agora livramento de aflições, que significa dificuldades e problemas. O Senhor nos livra de medos internos e de aflições externas, de dificuldades, de problemas. Nós não sabemos, amados e amadas, como que ficará essa situação. Nós não sabemos. Nós não sabemos que tipo de Brasil nós teremos de lidar no futuro bem próximo. Há quem diga que nós vamos ter normalizadas as situações a partir de setembro. A nossa economia aguentará? Daqui a pouco o pastor Léo vai estar dando uma palavra muito interessante. Nós já estamos tendo que ajudar famílias carentes de alimentos.
E só está começando. Vamos precisar ter aqui na igreja um sistema de arrecadação de alimentos. Falei com os pastores essa semana, alguns deles ficarão e alguns já estão ficando sem sustento. Igrejas não estão reunindo. Nem todos os crentes são fiéis ao Senhor no dízimo em condições normais. Imagine agora. Mas esse texto vem como um oásis em meio ao nosso deserto de aflições. Este pobre homem, versículo 6, clamou e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. Se você estivesse aqui, eu diria para você repetir junto comigo, todas as aflições. Versículo 7 é um texto conhecidíssimo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No original pode ser tanto o anjo quanto os anjos. Ou é um anjo da guarda, ou uma equipe de anjos que guardam. Fato é de que Deus cuida do seu povo. Por isso que termina, provai e vede que o Senhor é bom. Complementa essa ideia. Se o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, provai e vede que o Senhor é bom. Isso me faz lembrar esse provar e ver. Experimentar primeiro para depois ver. Aquele texto de 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, quando o servo do homem de Deus, Eliseu, se levanta muito cedo, sai e vê um exército cercando a cidade com cavalos e carros e diz para Eliseu, meu senhor, que faremos? E Eliseu diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o servo olha de um lado e para o outro, provai e vede, provai e vede. E ele não viu nada. E Eliseu ora então dizendo, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abre os olhos daquele servo e ele vê que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Me permita ainda lhe lembrar de uma outra passagem que para mim faz uma conexão muito clara com provar e ver. Daniel capítulo 6, versos 20 a 23. Daniel foi jogado à cova dos leões. No dia seguinte, o rei, que era muito amigo de Daniel, gostava de Daniel, chega perto da cova e chama Daniel com voz triste. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel responde com voz alviçareira, com voz de trombeta, ó rei, vive para sempre o meu Deus, presta atenção, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aí no versículo 23 diz assim, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Mas preste atenção, assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Olha que preciosidade, amados. O texto prossegue, versículos 9 e 10, para terminar esse hino. Temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem, nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem alguns que buscam o Senhor. João Calvino diz que o propósito do salmista é mostrar que, embora os fiéis se veem expostos há muitos perigos, não obstante, podem descansar seguros de que Deus será o fiel guardião de sua vida. 2 vezes, versículo 9, nada falta aos que o temem. Versículo 10, não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. E a imagem dos leãozinhos? Eu gosto de pensar, os leãozinhos, amados, são realmente do reino animal, filhotes dos poderosos da selva. Mas aqui o texto diz que até mesmo eles passam necessidade, passam fome. Até mesmo os filhos dos poderosos passam fome.
Até mesmo os poderosos passam fome. Mas, se segura aí no seu sofá, não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Não faltará bem algum. E alguns estudiosos trocam a palavra leãozinho por aqueles que negam a Deus. Se isso for verdade, também não muda o significado, né? Os que negam a Deus têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam ao Senhor. Uma outra porção está agora o sermão. Termina o hino, entra o sermão do salmista. E agora o salmista diz que nós temos de conhecer ao Senhor, e ele usa a expressão: vinde filhos, escutai-me. A expressão é a mesma que Salomão vai usar em Provérbios, chamando os seus súditos, rapazes, alunos: vinde filhos, ouvi-me. Vem vocês em condições de escutar e escute-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu não me segurei e me lembrei, quando eu li essa expressão, vinde filhos, lembrei-me de um hino famoso do cantor cristão. Vinde meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Venham, meninos. E aqui a linguagem é sapiencial, a linguagem de ensino mesmo, de sermão. Versículos 12 em diante. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? A ideia aqui é de um pai experiente que reúne os seus jovens e diz o seguinte: vem cá, qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios do engano, afasta-te do mal, faze o bem, busque a paz e segue-a. É o mesmo que é encontrado, por exemplo, em Salmo 66:16, vinde e ouvi, todos que temeis a Deus, eu contarei o que ele tem feito à minha alma. É a mesma linguagem de Eclesiastes, de Provérbios. É a mesma linguagem, amados, de 1 Pedro 3, 10 e 11, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Davi está dizendo o seguinte: quer ter dias de paz em meio à guerra, quer ter dias de alegria, de sossego, de prosperidade, de shalom, de paz, de tranquilidade, em meio a esse contexto todo de engano, de malignidades, de sofrimento, guarda a sua boca, conserva a sua alma, porque, Provérbios 13:3, o que abre muito os seus lábios se destrói. Um artigo do, se não me engano, Felipe Fontes, do Voltemos o Evangelho. É hora de ficar calado sobre essa situação toda do coronavírus. Felipe Fontes, é pastor presbiteriano, lançou um artigo no Voltemos o Evangelho: para de falar. Pare de posar de especialista, de fazer projeções estatísticas, vai ser assim, vai ser assado. Tem muita gente falando. As autoridades falam demais, até confundem mais, e até ficam trocando farpas entre si. Os leigos, então, falam demais. Os WhatsApps, as mensagens, textos demais, mensagens demais, opiniões demais. Quem abre muito os seus lábios se destrói. Por isso que Davi diz: guarda a tua língua do mal, versículo 13, e os teus lábios do engano. Afasta-te do mal, faz o bem. Eu tenho visto, amados e amadas, pessoas do bem, sob de padarias que estão liberando seus lanches que estão sobrando para os menos favorecidos, restaurantes que estão financiando alimentação para os hospitais, para as equipes de saúde. Pessoas estão fazendo mutirões para fazer compras para os mais idosos que não podem sair de casa. Igrejas que estão se reunindo também para levantar alimentos, recursos. Vamos fazer o bem.
Vamos nos levantar neste tempo como homens e mulheres que de fato creem de que nós somos chamados para fazermos diferença em momentos de crise. Nossa igreja não será a mesma depois de voltarmos a nos reunir. Muitos que não vinham virão. Muitos que vinham não virão. Será um tempo de depuração, de avivamento. Deus está fazendo algo com a igreja. Deus está fazendo algo com a cidade. Deus está fazendo algo com o nosso país. Deus está fazendo algo no mundo. O salmista fala de Deus como intimidade, amados, no partir do versículo 15, que assombra a gente. Eu até ouso a chamar essa intimidade de intimidade fotográfica. Por quê? Porque ele fala de olhos do Senhor, seus ouvidos e face do Senhor. A ideia é fotográfica mesmo, né? Versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal para eliminar a memória deles da terra. E aí, no versículo 17 diz, os justos clamam, como os justos têm clamado, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Recorde comigo, primeiro Deus livra dos temores. Versículo 4. Depois Deus livra das aflições. Versículo 6. E agora Deus livra das angústias. Versículo 17. Temores, aflições e angústias. E daí versículo 18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. O salmista também, por experiência própria, sabe que Deus jamais deixará de assistir a quem tem o coração quebrantado. Em outro texto, a palavra de Deus vai dizer que o coração quebrantado Deus não rejeita. Os de espírito arrependido. O Salmo 85, 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. Davi experimentou o quebrantamento no seu coração, teve seu espírito arrependido em muitos momentos da sua história. Ele sabia. E todas as vezes que ele se mostrava altivo, Deus estava distante dele. Mas todas as vezes que ele se mostrava abatido, o Senhor estava perto dele. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito arrependido. Versículo 19 é lindíssimo. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas. A palavra aflições aqui é diferente da palavra angústias. É uma palavra que significa circunstâncias ruins, desagradáveis e malignas, que causam dor, infelicidade e miséria. Fato é, amados e amadas, que Deus governa os justos e cuida da segurança deles, mas não obstante, preste atenção, os justos, as aflições dos justos são muitas. Não obstante, eles estão sujeitos e expostos a muitas misérias e muitas provações. Mas o Senhor o livra de todas elas. Me permita um trocadilho. Deus não nos livra das aflições. Ele nos livra nas aflições. Mas o versículo 20 é curioso. Diz assim, preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Isso me faz lembrar o justo com J maiúsculo, que em obediência a uma profecia, Êxodo 12:46, o cordeiro da Páscoa não poderia ter nenhum osso quebrado. Jesus, o justo, na sua crucificação, por ocasião também da Páscoa, João 19:36 vai dizer, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando os soldados passaram para quebrar as pernas dos crucificados, que era uma prática comum,
quebrou as pernas daquele que estava à sua direita, quebrou as pernas do que estava à sua esquerda, o contrário aqui, né? Mas a dele, de Jesus, não quebrou. Me parece que essa é uma profecia para mim e para você. Os nossos ossos serão preservados. Aí você deve estar pensando, mas pastor, eu não vou morrer de nenhum acidente, alguma coisa assim, não. Você será preservado, se não aqui, pode ter certeza que você vai entrar na eternidade com um novo corpo, um corpo restaurado. Seus ossos serão preservados. Ah, pastor, mas fulano de tal foi cremado. Apocalipse vai dizer, o mar devolverá os seus mortos. Estão comigo? A terra devolverá os seus mortos. O fogo, creio eu, devolverá os seus mortos. Deus preservará os seus ossos. Certa feita eu ouvi a história de alguém que um grupo de pessoas ligadas a uma religião específica estavam entrando nos cemitérios para mexer com os ossos. E quando chegava em determinadas covas, onde foram sepultados e sepultadas homens e mulheres de Deus, eles não conseguiam. Os ossos são preservados. O sermão ou o salmo termina com uma palavra forte, 21 e 22. A maldade matará o ímpio. Sobe o tom aqui, né? E os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de edição católica, diz assim: o mal causa a morte do ímpio, e os que odeiam o justo serão castigados. E Yahvé resgata a vida dos seus servos, e os que nele se abrigam jamais serão castigados. Amados, chegará um tempo que os ímpios serão mortos por si mesmos. Vai ler Apocalipse, você vai descobrir isso. Os que odeiam o justo serão condenados sempre, sempre, sempre. E o Senhor vai resgatar a vida dos seus. E aqueles que refugiam no Senhor jamais serão desabrigados. Aplicações aí para você guardar no seu coração, na sua casa, no aconchego do seu lar, essa semana, que vai ser uma semana de reclusão ainda mais intensa, despeito que nós não estamos vivendo no Brasil ainda o confinamento. A Argentina está pior, lá não pode nem andar na rua. Aqui ainda há um livre acesso a alguns locais de trabalho com condições menores, mas mesmo assim, eu creio que nós precisamos ouvir essas palavras, essas frases de aplicação e guardarmos no coração. Primeiro, o louvor a Deus deve estar sempre em nossos lábios. Deus deve ser louvado em dias bons, mas sobretudo nos dias maus. Você já deve ter recebido um zap, uma mensagem no seguinte: hoje, 19h30, vá para a janela para orar. Mesmo para cantar. Mesmo que você não vá, não é só nesse tempo. Nós somos muito de modismos. Eu quero crer que a igreja vai voltar diferente. Porque a igreja vai voltar crendo que a gente tem que louvar ao Senhor sempre. Salmo 71, 8. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Tem de ser todo o dia. Uma outra aplicação aí. Deus jamais é indiferente ao clamor de um filho ou filha. Eu fico pensando que Davi usou a estratégia que tinha em mente. Fingir-se de louco. Mas muito maior loucura é viver sem Deus. Se Davi fingiu-se de louco para fugir de Aquis ou de Abimeleque, muito maior loucura é viver sem Deus. Jonas, por exemplo, orou parte deste salmo, ou parte de um dos salmos, quando estava no ventre do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu.
Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Não viva sem Deus. Não abra mão de viver debaixo do cuidado de Deus. Uma outra aplicação. Nesses dias temos vivido, né? A melhor frase seria essa: experiências com o suprimento do Senhor. E preste atenção, virão dias ainda mais difíceis, mas o Senhor não muda, Ele cuida. O Senhor não muda, Ele cuida. Jesus disse em Lucas 12:7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Uma música que eu tenho ouvido lá em casa, junto com a minha família, e que tem também sido compartilhada aí nas redes sociais, que não foi composta nesse período, mas tem tudo a ver, é uma canção de um rapaz chamado Leandro Borges. Ele e uma jovem chamada Sandrinha, canta junto com ele, um refrão para sua alma. A letra é de fato muito marcante. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Os irmãos pentecostais vão gostar, é o tom deles. E é nosso também, a gente precisa aprender também com eles. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. E o estribilho é: calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para a tua alma. Calma. Uma hora isso vai passar. A outra aplicação diz assim: são muitos os momentos que o Senhor mesmo nos chama de filhos, como o versículo 11, né? Vinde, filhos, escutai-me. E nos mostra o caminho que temos de trilhar. Sobretudo nos contextos adversos, onde amedrontados pensamos que é o fim. Eu, quando li essa expressão, vinde, filhos, eu me lembrei de Mateus 18, 2-4, quando Jesus chama o menino, coloca no meio dos discípulos e diz: em verdade vos digo que se não vos convertestes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Eu gosto de entender esse vinde, filhos, como vinde vocês que estão em idade de aprender, em condições de aprender. A última aplicação, esse barulho de chuva para trazer alento ao nosso coração. Jesus é aquele que não teve seus ossos quebrados no Calvário. E é o mesmo que garante que, se não aqui, na eternidade, você estará como Ele, totalmente restaurado. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você será totalmente restaurado. Vai ser colocado agora um desenho na sua tela. Dando um clique, por favor. Bordado em linha. Poxa, mas o que isso significa? Você já deve ter ouvido essa história em outras versões. Mas eu quero lhes trazer uma história com um contexto distinto, mas a aplicação é a mesma. Li essa semana um depoimento. Quando eu era pequeno, minha mãe costurava muito. Eu me sentava no chão, brincando perto dela, e sempre lhe perguntava o que ela estava fazendo. Ela respondia que estava bordando. Todo dia era a mesma pergunta e a mesma resposta. Observava seu trabalho de uma posição abaixo de onde ela se encontrava sentada e repetia: mãe, o que a senhora está fazendo? E ela dizia:
Estou bordando. Mas eu dizia que de onde eu olhava, o que ela fazia me parecia estranho, confuso. Era um amontoado de nós, fio de cores diferentes, compridos, curtos, uns grossos, outros finos, eu não entendia nada. E a minha mãe sorria, olhava para baixo e gentilmente me dizia: filho, sai um pouco para brincar. E quando eu terminar meu trabalho, eu vou chamar você. Vou colocar você sentado no meu colo. Eu vou deixar você ver o trabalho da minha posição. Com toda aquela curiosidade infantil, diz o texto, eu continuava a me perguntar lá de baixo, a criança embaixo, por que ela usava fios de cores escuras, outros claros, alguns desordenados, embaraçados, por que estavam cheios de pontas e nós, por que não tinha uma forma definida, por que demorava tanto para fazer aquilo. Bem mais tarde, quando eu estava brincando no quintal, ela me chamou: filho, vem aqui. Sente-se no meu colo, quero lhe mostrar uma coisa. E quando fui correndo louco para ver a sua obra, sentei no colo dela, me surpreendi ao ver o bordado. Eu não podia acreditar, era uma paisagem maravilhosa. E a minha mãe me dizia: filho, vendo de baixo, tudo parece confuso e desordenado. Porque você não vê que a parte de cima está sendo traçado um belo desenho. Aprenda a olhar o bordado da minha posição, meu filho. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Pare aí. Pare para refletir. Não são muitos momentos na vida que a gente pergunta para Deus: Pai, o que o Senhor está fazendo não tem sentido nenhum. E Deus diz: eu estou bordando a sua vida, meu filho. Só que você continua perguntando: Pai, está injusto. O mundo está um caos, está tudo confuso, está tudo em desordem. Essa semana parte do comércio vai parar, fatos ruins, notícias ruins, os fios estão escuros. Por que o Senhor não capricha melhor, Deus? E Deus diz: meu filho, vai se distrair. Confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Vai chegar um dia que eu vou te colocar no meu colo e você vai ver o que eu estou vendo agora. Você vai ver que o plano que eu tenho para a sua vida é o melhor. O Salmo de número 34 é o bordado visto pelo lado de cima. É o bordado da nossa história visto como Deus está vendo. Eu e você ainda estamos vendo do lado de baixo. Somos crianças teimosas, mimadas, obstinadas. Nós, o povo de Deus, devemos ser os mais corajosos, mas somos os mais medrosos. Mesmo tendo um pai que está dizendo: filho, filha, confie. Quando eu te colocar no meu colo e você ver o bordado do jeito que eu estou vendo, você vai entender que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Dando um clique. O louvor a Deus é a nossa resposta diante de sua soberana graça sobre as nossas vidas, sobretudo naquilo que não vemos e pouco entendemos. Pare para orar. Pare para refletir nesta palavra que veio para alcançar o seu coração. Nesta noite de domingo, de incertezas quanto a esta semana, mas de um convite para você adorar o Senhor, louvá-lo sempre. Sempre. Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Ele sabe. Meu Deus, o teu povo nesta noite ouviu da tua palavra. São muitos aparelhos conectados. Mas, ó Deus, eu vou ser ousado agora. Não basta ter aparelho conectado e coração desligado.
coração ausente, distante. E corações tenham estado ligados contigo, com base na sua palavra. E que haja alimento, direção para essa semana caótica que vamos viver. Mas cremos que o Senhor está fazendo algo. E nós vamos ser livrados, mais uma vez, dos nossos temores, das nossas aflições e das nossas angústias. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Fica um pouco de tempo mais, nós vamos cantar um hino agora. E você acompanhe com a gente aí. O número será... o hino vai ser colocado na sua tela. Nós temos alguns avisos importantes para dar. Então não se desconecte, fique com a gente, porque esse é o tempo que a igreja está vivendo. Esse é o momento talvez mais emblemático. É a igreja fora do templo. Quando voltar para o templo, nós temos que voltar diferentes. E precisamos ser mais crentes neste tempo.